Nessa semana tivemos um gato Digi evoluindo para um personagem de Berserk, um homem obrigando suas invocações para trampar para ele, e os personagens de Arifureta enfrentando aqueles que destruíram as suas vidas, eles mesmos. De todo modo, sejam bem-vindos a mais um resumo semanal, onde eu pego tudo que eu estou assistindo da temporada e resumo de uma forma bem breve para todos vocês. Só não esquece de deixar o like, um comentário e se inscrever no canal. Sem mais delongas, vamos para os animes. Esse Rank Monster no Behemoth da Kedo, episódio 4. O episódio começa diretamente da batalha contra o Dragão da Terra, onde o nosso protagonista, Gatão, é forçado a passar por uma digievolução para se tornar um personagem de Berserk, onde rola uma batalha incrível que durou 20 segundos. Um golpe e acabou. E após o embate do século, o nosso Gatão leva o corpo do dragão para a galerinha lá, e conseguem com ele salvar a alfazinha do envenenamento. O tempo se passa e a menina já tá zero bala e começa a curtir a vida com seu bichão novamente. Assim, eu ia quase esquecendo de um ponto. Após a batalha com o dragão, ele voltou a ser um gato comum e sim, é só isso que eu gostaria de falar. Voltando para o episódio, o nosso prota, ao explorar a masmorra, encontra uma garota estranha que começa a vir com uns papos tortos de engravidar dele, onde essa posteriormente se revela ser a reencarnação do dragão que ele destruiu, que tá afim de um nheco-nheco com o nosso bicho. Na moral, cara, que negócio bizarro. Após a garota ser acolhida pelo grupo, acabam dando nome para ela de Stella, que significa alguma baboseira aí que eu não tô lembrando. Nesse episódio também tivemos uma nova armadura para a Elfa, que a armadura ela é bem reveladora e tipo ela... Na moral, que desgraça de armadura é essa? No geral, achei tudo aqui uma grande porcaria. Esses 24 minutos que eu perdi assistindo pareciam 50 e eu não tô mais tancando isso. Salaryman Isekai ni Itara, episódio 3 e 4. Começamos com o Rei Demônio dando a missão para nossos figurões bem simples, que é derrotar um javali que tá causando terror nas plantações locais. Chegando no local, nosso CLT se esconde e deixa a porradaria para a par da Umander, que usando uma habilidade de aprimoramento físico, derrota o tal do Peppa Pig. Para comemorar, os caras fazem um churrascão de porquinho assado, que fica, uma porcaria, já que essa garota aqui não sabe cozinhar. Pô, coitadinha. Aí o nosso prota mostra todas suas habilidades culinárias, fazendo referência ao Shingeki no Soma, que parece que a comida não é a única coisa que tá gostosa aí, viu? Aí o nosso herói vem com um papo inocente, recomendando que a nossa garotona use mais armadura, já que ela tá mostrando pele demais, e isso pode ser um ponto fraco na batalha, tá ligado? Coisa que faz ela ficar extremamente pistola e ofendida, para o desespero do nosso cara CLT, que pesquisa a fundo sobre a raça dos demônios, tentando compreender o que fez de errado. Com isso, ela descobre que os demônios são seres muito orgulhosos dos seus belos corpos, já que nesse mundo, se você treinar o seu corpo, a sua magia vai aumentando também. Ou seja, ele ofendeu o orgulho dela, falando pra menina não usar mais roupa. O Rei Demônio convoca o nosso menino e dá conselhos para ele para pedir desculpas e tal. Simultaneamente, a menina Umander, aos prantos, fica chorando para a garota Obro, dizendo que ele não gosta dela e pá, coisa que o Lulu discorda, falando que o Denosuke apenas fez isso de um modo inocente e recomenda que ela vá lá se retratar com ele. Quando ambos se encontram, rola um diálogo muito vergonhoso e fofo, onde eles fazem as pazes. O episódio termina com o nosso prota recebendo um cristal mágico que dá de presente para sua grande amiga, coisa que a deixa bem envergonhada, já que nesse mundo tal ato seria equivalente a um pedido de casamento. Ô minha filha, é só aceitar, pensa muito não. No geral, adorei o episódio, principalmente esses momentos de desenvolvimento entre os dois. Já o quarto episódio foi focado em uma nova missão do Tinhoso, onde eles desejam que o nosso CLT encontre alguma forma dos semi-humanos usarem magia. Para isso, ele terá que unir forças com a Sylphide, uma das generais do exército demoníaco. Ao chegar no local, ele encontra a assistente dela, Confia, que fala que a sua mestre está ausente hoje, coisa que o protagonista fala que é mentira. Após uma pesquisa muito apurada, ele conseguiu descobrir que a assistente da Sylphide é ela mesma em pessoa, onde essa finge ser a sua assistente para não precisar trabalhar. Muito ardilosa ela, cê é louco. Após ser desmascarada, a mesma decide trabalhar com o nosso prota, mostrando para ele que já existe tal aparelho que permite qualquer um usar magia. O problema é que ele é muito caro e seria inviável produzir em massa. O nosso menino Denosuke, como um cara muito do gênio, sugere fazer um produto semelhante, porém com a qualidade bem mais baixa, limitando apenas uma magia por objeto. Porém, isso traria um custo extremamente reduzido. Após passar uma noite toda trabalhando, eles conseguem fazer o protótipo do cristalzinho, que se demonstra bem efetivo inicialmente, com o único problema sendo seu número de usos, que é bem baixinho. Aí rola uma conversa entre os dois, onde a garota se abre para o nosso herói, falando suas motivações
emoções e pá, fazendo ambos se tornarem bem mais próximos. Aí o nosso LT percebe que esse objeto criado é mais prático sendo usado como um tipo de barreira anti-monstros do que uma arma ofensiva de fato, apresentando tal descoberto para o Lord Demônio, que fica bem satisfeito. Nesse episódio também tivemos bastante foco no ciúme da Ormander, já que ao decorrer de tudo citado, a menina achou que o nosso LT tava traindo ela com outra mulher. Na moral, coitadinha, ela acha que tá tendo um relacionamento sério com ele. No geral, achei bem legal o que vi aqui, por mais que tenha sido bem simples. Magic Maker Isekai Mahou no Tsurikata, episódio 2. Nesse episódio vemos um pouco do passado do nosso prota, onde basicamente ele era um garoto que acreditava fortemente na magia, tanto que ao completar os seus 30 anos virgem, ele achou fortemente que ia despertar poderes, coisa que claramente não aconteceu. E o choque disso foi tão grande que o cara acabou infartando e indo para o mundo Isekai. Sim, pensa numa ida peculiar, não? Após isso voltamos para o presente do anime, onde o nosso meninão está praticando a tal magia, e meus amigos, é muito Hunter x Hunter essa parte. São gastos mais da metade do episódio só explicando como ele foi progredindo e, resumidamente, ele só consegue acender uma luzinha no momento. Mas além disso, nosso menino também descobriu outra paradinha, que basicamente esse fenômeno é desencadeado pelas fortes emoções, tanto que quando ele declara o seu amor por sua irmã, qual é, cara, está ficando bem estranho, tá? Ele tem a confirmação disso, saindo essa aura dele, que está ficando cada vez mais forte. O episódio termina com a família dele indo em um rolê, num assentamento de tamanho médio, mais próximo, sim, essa descrição é bem estranha, onde ele vê uma lojinha que está vendendo nada mais, nada menos que fadinhas, ficando no mistério do que vai acontecer depois. No geral, achei o episódio bem interessante, já que o treinamento e evolução do protagonista foi muito detalhado, por mais que o crescimento dele foi mínimo, me lembrando bastante Hunter x Hunter, obra que eu gosto muito. Akuyaku Reijou Tensei Oji-san, episódio 2. O episódio começa com o nosso tiozão e a protagonista do jogo sendo convidados para participar do conselho estudantil, onde lá eles conhecem os garotos bonitões do jogo, onde aqui temos homem para todo gosto, tem loirinho de olho azul, atlético, meio selvagem e assim sucessivamente. Aí papo vai, papo vem, e a nossa vilãzona tenta fazer vilanagens falando que a outra garota vai ter dificuldade, já que esse é um ambiente muito rígido e dado a sua origem humilde, ela vai ser julgada e pá, mas ao invés de soar como ofensas, acaba parecendo muito mais conselhos amigáveis, tanto que todos os outros que estão presentes lá ficam brilhando, demonstrando que ela ganhou pontos com eles. Sim, é muito bizarro isso. Após isso, vamos diretamente para a mansão da vilã, onde temos um foco especialmente nessa empregadinha gato, que ela fica bem assustada após escutar rumores que talvez essa atitude boazinha da senhorita esconda na verdade um desejo de despedir todos que estão lá. E descobrindo isso, ela fica tão desesperada que acaba quebrando um bule extremamente caro e pior ainda, na frente da sua mestra. Imagina só como tá a mente da meninona nessa hora. E em vez da sua mestra pegar o chicote, ela acaba consolando a garota, falando que todos cometem erros e que esse rumor é falso, dando até docinhos como um pedido de desculpa, coisa que faz a menina gato esquecer totalmente essas bobagens. Após isso, elas vão para um local estranho dentro da sua propriedade, onde está um velho ferreiro que parece sair diretamente de Berserk. Sim, tá tendo muita Berserk referência nesse vídeo, que conserta o artefato sem maiores dificuldades. O episódio termina com a nossa vilã relembrando o passado da personagem, não do calvo, onde ela no passado era uma garotinha boazinha, mas ao crescer acabou recebendo educação de como agir na alta sociedade, coisa que a deixou má. Eu gostei muito do episódio, principalmente toda a qualidade de produção / direção que está presente aqui, que com certeza está deixando essa história bem divertida de se acompanhar. O Belblet, episódio 2. Começamos diretamente de onde paramos no episódio anterior, onde um cara muito caro foi contratado para dar cabo do nosso protagonista, esse que possui uma espada mágica muito bizarra, já que ela possui uma pequena fadinha presa sendo torturada, e graças a esses gritos de dor e sofrimento, acabam tirando a concentração do Quinzel, que é bem sensível a essas coisas, levando um golpe que o derruba em um abismo gigantesco. Após chegar no fundo dele intacto, sério, como esse garoto sobreviveu a essa queda gigante, o cara que parece o Buzz Lightyear vem junto da elite lá da igreja para derrotar o nosso herói, que teoricamente, sem a luz da lua, é bucha, coisa que infelizmente era meio falso, já que facilmente ele derrota todos os figurantes com a ajuda do terreno, onde por algum motivo ele conhece com a palma da sua mão esse lugar. Após chegar no final do corredor junto do Buzz Lightyear, somos apresentados uma sala meio high-tech que tem o verdadeiro chefão da igreja, protegendo um homem transformado em pedra lá. O nosso protagonista se aproxima desse homem estátua e começa a conversar com muito carinho e respeito, quase como se
se ele conhecesse aquele homem. Aí do nada, tipo, do nada mesmo, o cara da igreja começa a contar toda a história dos 7 heróis, onde no passado existiam 14 heróis, onde 4 deles traíram a galera e os outros 7 salvaram toda a pátria. Coisa essa que é totalmente falso, já que o nosso mano Zelda era na verdade um dos 4 heróis traidores que na verdade foram os traídos pelos outros 7 covardemente. Coisa essa que não foi explicada ainda o porquê direito. O que importa é que esse homem transformado em pedra era um dos heróis originais que se sacrificou para criar uma barreira de pedras gigantescas para os outros passarem. O nosso protagonista, meio relutante, acaba destruindo o selo para conseguir rumo à sua missão para se vingar dos traidores. O episódio acaba com ele roubando um dragão e indo de encontro ao resto do grupinho que roubou um tipo de avião. Nesse episódio é bem notório que a produção daqui não será muito boa, já que os takes no geral são bem paradões. Porém, o anime consegue disfarçar um pouco com efeitos e quadros-chaves bonitinhos. Arifureta, episódio 12. Após algumas semanas sem Arifureta, finalmente tivemos a continuação do plot dos Doppelgangers, onde esse é o desafio da vez do labirinto, em que basicamente uma cópia exata, porém com as cores no inverso, vai enfrentar os nossos figurões, e o primeiro mostrado é justamente o Hajime, onde ao longo da batalha, a cópia vai falando todas as verdades mais sombrias sobre o nosso prota, falando que ele não tem lugar para voltar, que ele é um monstro, que os sentimentos que ele tem são falsos, tudo isso com o objetivo de abalar o psicológico do Dante My Cry. Mas o que o Hajime reverso não contava é que o verdadeiro Hajime não se importa nem um pouquinho com isso, evoluindo na batalha e derrotando seu clone através de pura habilidade, coisa que não podemos dizer o mesmo da pobre Shizuko, que também enfrenta um doppelganger de si, porém ela não possui a resistência mental do Hajime para aguentar a realidade, onde em suma o clone revela que a nossa menina Shizuko sempre quis ser uma garota feminina e que o fato das pessoas não enxergar o seu lado feminino realmente a abalava, e isso somado com o fato dela gostar secretamente do Hajime, garoto que a sua melhor amiga está apaixonada, a destrói psicologicamente, ao ponto dela não conseguir mais enfrentar o clone, que dá uma surra daqueles nela, humilhando a coitadinha no processo com verdades bem duras. O episódio acaba com o Hajime aparecer no último instante salvando a garota, e no geral eu amei o episódio, já que ele teve um ar bem mais sério em comparação a boa parte da série, principalmente esse lado da Shizuko, que foi bem legal se acompanhar mesmo. Sentai Red Sekai de Bokensha ni Naru, episódio 2. Começamos o episódio com a nossa menina Hydra se cadastrando na Guilda de Aventureiros, onde o líder se impressiona com os status de magia e inteligência da garota, que são bem elevados para os padrões desse mundo. Curiosa, ela pede para ver os status do nosso Ranger, que de forma bem cômica é basicamente um corte de uma revista japonesa, listando as principais habilidades e características do nosso herói, com direito a até videozinho demonstrativo. Na moral, pensa num negócio tosco. E depois disso chega dois mal encarados que começam a implicar com a nossa meninona, desrespeitando a honra do seu pai e tal, coisa que a revolta bastante, querendo partir para a violência. Nesse momento, nosso querido vermelhão impede essa possível briga, falando que como colegas aventureiros, eles teriam que disputar essa missão competindo um contra o outro, onde caso a menina Hydra vença, eles terão que pedir desculpas por tudo, e caso os malfeitores vençam, eles vão usufruir dos grandes poderes mágicos dela, se é que vocês me entendem. Após uma treta com os minotauros na masmorra, do nada aparece uma criatura gigantesca que facilmente derrota todos que estão lá, forçando nosso herói a usar um dos seus truques Rangers, o canhão Ranger, esse que usa a energia dos laços como fonte de poder, mas que infelizmente, dado aos desentendimentos entre a galera, o golpe acaba falhando, resultando o vermelho recebendo um golpe crítico. Nesse momento, geral começa a esquecer dos seus desentendimentos e lutam juntos, fazendo o Ranger vermelho regenerar suas forças, agarrando de novo a menina Hydra. Sério, essa menina é muito agarrada ao longo desse anime, conseguindo usar o canhão mais uma vez, onde diferente de antes, o laço de todos estão unidos, conseguindo derrotar de uma vez por todas o monstro, com direito à pose final e tudo. Após isso, todos viram meio amiguinhos e esquecem o atrito anterior. O episódio acaba com dois novos personagens sendo apresentados que conseguem derrotar o monstro anterior com extrema facilidade. No geral, eu amei o episódio, já que as situações foram muito divertidas e deram uma lição de moral digna de episódio de Power Ranger mesmo. Sangue da Frontier, episódio 15. Depois da batalha contra Lycon, o Surako acaba sendo engolido com a mini Lycon, essa que o cospe, maximizando a sua maldição, onde agora ela concede novos debuffs, mas também algumas vantagenzinhas especiais, que pessoalmente não vale nem a pena comentar sobre. Após o choque inicial de tal informação, todos lá acabam verificando seus ganhos, que de forma simplificada, eles
recebe um tipo de detector da Lycon e também liberam um cenário único especial. Esse que eles ainda não averiguaram qual é certinho. Sem muito mais o que fazer, eles acabam retornando para sua missão inicial, que é basicamente derrotar o chefe da área. Monstro esse que é um poderoso dragão que consegue roubar os itens e a habilidade daquele que os enfrenta. Mas infelizmente a batalha foi cortada, ficando apenas a especulação de como foi essa batalha do século de fato. Na nova cidade, o protagonista acaba encontrando um misterioso homem que na verdade é um NPC que só aparece para pessoas no level 99. Esse concede a classe Arcana. Essa que é basicamente um buff aleatório que varia dependendo da forma que você jogou o game até então, e no caso no Suraco ele ganha a carta Arcana do Tolo, que diminui o cooldown da sua skill pela metade, com porém de aumentar os efeitos negativos para ele pelo dobro. O episódio termina com os dois amigões lá do Nephilim Hollow logando e esperando pelo Suraco no joguinho. No geral o episódio foi bem simples, sendo mais uma transição para o próximo arco, que vai ser focado em uma criatura marinha. Solo Leveling episódio 3. Começamos o episódio com o Tsung, Jinho e as suas sombras solando uma dungeon inteira para o espanto do seu amiguinho, que fica pasmo em o quão roubada é essa habilidade, já que além dos bichinhos serem bons no combate, eles ainda conseguem coletar e minerar. Pô, isso é power de agora. Após a dungeon ser feita, os nossos dois camaradas vão encher a cara no bar, onde o Jinho fica bêbado e começa a falar para o Tsung aqueles papos de bêbado, tá ligado? Tipo, pô cara, eu te amo muito, tá ligado? Eu te considero meu irmão, dog. Onde o Tsung se emociona e fala, pô, mano, pra mim tu também é meu irmãozinho, caramba. Após isso o Tsung fala que vai dar um sumiço por um tempo, já que ele tem alguns assuntos pendentes. Assuntos esses que de modo simples são entrar naquela dungeon que só ele tem acesso e tentar chegar ao topo, onde através disso ele conseguirá criar o Elixir que teoricamente permitiria curar a doença da sua mãe. Com isso vamos vendo ele passando por diversos andares, solando uma cacetada de monstro, e entre eles eu acho que o mais marcante foi com certeza aquele tipo de orc que apesar do seu tamanho ele era muito rápido, conseguindo acompanhar facilmente o Tsung, que teve que pensar em uma estratégia para vencê-lo. Após muito solamento e níveis upados, a comida acaba, fazendo nosso caçador ter que voltar para casa. Paralelamente a isso, vemos que um homem misterioso foi encontrado dentro de uma dungeon lá nos Estados Unidos, coisa que é muito estranha, já que esse cara que parece o Tarzan só fala coreano. Muito suspeito. Após chamar o intérprete, que é aquele cara que quer cacetar o Tsung, o cabeludo revela estar preso nesse portal há 10 anos e que algo muito ruim vai acontecer em breve. O outro cara faz pouco caso disso, achando que o moleque tá lelê das ideias, até que em determinado momento o Tarzan fala que tem um filho e o nome desse moleque é Jin-Woo, coisa que faz o caçador Rank S ficar muito pistola e lutar contra esse homem, onde não vemos a luta, mas sabemos que o caçador Rank S levou um cacete, bem feito pra esse otário aí. No geral curti o episódio, por mais que mais uma vez não foi nada demais também. E bem, esse foi o resumo semanal do que eu estou assistindo, e de todo modo gostaria de saber o que vocês acharam dos episódios, deixem nos comentários, beleza? Se possível, deixe um like também. Obrigado por assistir até aqui, e caso tenha sugestões novas para o canal, é só deixar aí embaixo. É isso aí pessoal, valeu, falou!